Obrigado, Deus. Senhor, possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor abre nossos olhos, nossas mentes, nossos corações, para que, Senhor, possamos, Senhor, vivenciar a Tua palavra de fato todos os dias, ó Pai. Que tu possas fazer isso, amém. Amém. Tá gravando, né? Boa tarde, queridos, meninos, meninas. Tio Oliveira aqui com vocês. Vamos conversar aqui nesses próximos 20 minutos, ser bem breve, rápido, sucinto, sobre um assunto sobre o qual eu já falei em alguma oportunidade na minha igreja, não lembro exatamente quando, e eu comentei aqui um outro dia que eu tinha essa intenção de falar sobre esse assunto aqui, né? Então, pela oportunidade, eu resolvi preparar essa mensagem. Muito curta, muito simples, tá? Nada de extraordinário, mas creio que venha de Deus. A gente costuma muito falar no nosso meio, somente no nosso meio evangélico, nós temos muitos jargões, né? Palavras de efeito, é comum isso, como na FAB tem, os nossos jargões fabianos, o Exército deve ter, na Marinha, no evangélico também não é diferente. E uma coisa que a gente ouve muito aí, e a gente fala é, Deus abriu uma porta, né? Rapaz, Deus abriu uma porta, ou Deus vai abrir uma porta, ou então Deus fechou uma porta, né? Não, meu irmão, estou orando, Deus vai abrir, então isso é muito comum. Mas isso eu percebo que às vezes cria muitas dúvidas nas pessoas. Será se Deus realmente abriu? Será se ele fechou? Será se foi ele mesmo? Não sei se vocês já se pararam pensando nisso. É só Deus que abre porta? É só Deus que fecha? E Satanás? Ele pode abrir uma porta? Ele pode fechar uma porta? E o que fazer em cada situação dessa? Olha só, né? Parece uma coisa simples, mas e aí? O que fazer? Vou? Não vou? Né? E é sobre isso que a gente vai falar nesses minutos aí, né? E eu tirei esse tema de um texto do livro de Atos, que eu vou ler daqui a pouco, Atos 16. Nós sabemos que as viagens missionárias do apóstolo Paulo estão ali entre os capítulos 13, capítulo 20 e 21, né? Ou seja, boa parte do livro de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, né? De tanta coisa que o Espírito Santo faz ali, mas tudo bem. Boa parte do livro de Atos são as viagens paulinas, né? E Paulo, 3, ou como alguns falam, até 4 viagens, quando ele vai para Roma e muito provavelmente, de acordo com a tradição, foi onde ele foi morto, né? E então Paulo começa a sua primeira viagem, que durou ali mais ou menos 2 a 3 anos, foi a menor viagem, né? Se você observar lá na narração, é a menor viagem, e ele vai com Barnabé, né? Nessa primeira viagem. E ele vai até, no máximo, ali a Galácia. A Galácia é uma região ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então ele não vai muito longe, né? Você vai percebendo que na segunda e terceira ele já vai mais. Parece dar uma ideia de que ele realmente está querendo sempre avançar. E realmente ele queria chegar até os confins do mundo, né? Que era o quê? A ponta da Europa, Espanha, Portugal, quem sabe, enfim, né? E a controvérsia se ele realmente chegou na Espanha, se não chegou, mas isso é outro assunto. Então ele vai nessa viagem com seu amigo Barnabé, né? Natural de Chipre, né? Grego Barnabé. E ele vai nessa viagem visitando algumas igrejas, né? E fundando algumas igrejas, onde ele chegava, ele pregava nas sinagogas, quando lhe era autorizado, quando não, pregava em qualquer lugar mesmo, né? E no final quando eles vão nessa primeira viagem, é relatado lá num determinado momento de Atos, que João Marcos, ele no comecinho da viagem, ele deu uma pane lá nele, que ele desistiu da viagem, né? E isso vai ser motivo de, poxa, Paulo ficou chateado com essa situação, né? Vai refletir lá na frente. Então só vai Paulo e Barnabé nessa primeira viagem. Então eles vão ali, visitam algumas cidades e logo no final da viagem surge aquela controvérsia que já foi falada aqui, não sei se é pelo Rodrigo ou pelo Coronel Dantas, né, da circuncisão, né? Começou a surgir muita inveja no meio da igreja e muitos cristãos judeus, começaram a dizer o quê? Que os novos crentes deveriam ser circuncidados, seguir a lei de Moisés, lembra disso? Então, e alguns diziam que não precisava não. Então surgiu essa polêmica, né? E a primeira viagem, ela acaba aí, praticamente, nessa polêmica. Essa polêmica é levada para os apóstolos, os presbíteros, né, os líderes da igreja, para conversarem sobre isso, né? Então a controvérsia vai até Jerusalém. Paulo vai para Jerusalém, onde acontece o primeiro concílio da igreja, primeira grande reunião dos líderes acontece ali, em Jerusalém, onde o tema principal é esse, né? E aí? Os novos crentes têm que se considerar? Tem que seguir a lei de Moisés? Não tem? Isso é aquela confusão toda. Depois de muita conversa, Pedro dá o relatório dele da viagem que acabaram de fazer junto com Barnabé. Pedro pede a palavra e fala, né, dá lá a posição dele. E Tiago
o irmão de Jesus, que na época, segundo os estudiosos ali, já demonstra ser um grande líder da igreja, ele dá o parecer final dele, ele bate o martelo, né, dizendo, não, seguinte, vai ser um equilíbrio, vamos pregar aqui um equilíbrio, né? Os judeus convertidos, né, não precisam forçar que os novos crentes, né, sigam a lei de Moisés, ser circuncidados. Só que tinha outro lado também, né? Os cristãos novos achavam, eles comiam comida que era oferecida para ídolos, entendeu? Eles tinham comportamentos ainda do mundão, né? E Tiago diz, não, e vocês, novos cristãos, né, novos crentes, não vão exigir que vão dar um tempo nisso, não vão, vai evitar essa situação de comer carne com sangue para não constranger os judeus. Ou seja, ele pregou ali um equilíbrio, né? E assim foi, e o resultado da reunião é esse. E aí começa a segunda viagem, logo em seguida. Se você perceber, essa carta, é feita uma carta falando sobre essa conclusão, né, dessa controvérsia. A carta vai para Antioquia. Antioquia era a sede da igreja primitiva. E Paulo começa, então, essa segunda viagem, que é onde está esse texto que a gente vai ler agora, não mais com Barnabé. Por quê? Há uma controvérsia, né? Porque Barnabé que queria levar Marcos, né? Aí Paulo, não, mas o Marcos na primeira viagem ele deu para trás, não. Aí eles se dividem. Barnabé, engraçado que o Espírito Santo já começa a operar aí, né? Porque ao invés de Barnabé ir na segunda viagem com Paulo, ele era muito amigo de João Marcos, ele vai com João Marcos para Chipre, ou seja, uma outra viagem missionária que o livro de Atos não vai relatar muito bem, mas dá a entender que é uma outra viagem, e Paulo segue o rumo norte para a segunda viagem. Aí ele chama quem? Silas. Né? Agora ele vai com Silas, né? Ou Silvano para alguns, né? Então começa a segunda viagem missionária. E aí ele vai mais longe, aí ele vai chegar até a Grécia. Ele vai mais longe, né? Várias cidades são visitadas, geralmente aquelas que ele já havia passado na primeira viagem, e lá na cidade, se não me engano, Icônio ou Listra, ele conhece Timóteo, o jovem Timóteo, recém-convertido, né? Filho de uma judia e de um grego, e convida Timóteo a fazer parte da viagem. Então agora são 3, né? Paulo, Silas e Timóteo nessa segunda viagem. Gente, essa segunda viagem é maravilhosa. Quem nunca leu, quem nunca se deparou, é muito gostoso ler essas viagens de Paulo. É muita coisa que acontece, né? É aqui que vai acontecer a famosa pregação de Paulo em Atenas, é aqui que o cara da Macedônia se converte, é aqui que os bereanos, né, surgem lá, que estavam investigando a palavra, enfim, muita coisa, muitos milagres, é um evento muito rico, sabe? Se você não leu ainda, faça isso, né? Então vamos ler, aqui eu caio então no livro de Atos, no capítulo 16, eu vou ler do 1 ao 10, e a gente vai, o que é que isso tem a ver com a tal da porta que eu falei, né? Porta fechada, porta aberta, abre e fecha. Atos 16, a partir do verso 1 diz: E chegou a Derbe e Listra, isso Paulo, tá? A segunda viagem. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente e pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, Timóteo, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Ou seja, para evitar polêmica, tá vendo aí? Ele já está usando a orientação da reunião que tiveram, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos lá em Jerusalém, aquelas decisões, certo? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia, já estava um pouco mais distante, pela província da Galácia, foram impedidos, e é aí que eu quero chegar, tá? Foram impedidos pelo Espírito Santo, algumas versões vai dizer o Espírito de Cristo, é o mesmo, tá, gente? Para quem não sabe, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Então aqui há uma alusão à Trindade, né? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, foram impedidos. Interessante. Quando você lê assim, você fica, caramba, pô, bem que o Espírito Santo vai impedir você de levar a palavra. E quando chegaram a Mísia, intentavam ou gostariam de ir para Bitínia. Bitínia era lá na ponta da Galácia, já lá no norte, ou seja, eles queriam ir mais para o lado direito aqui, né? Mas o Espírito não lhe permitiu. Não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então foram para outro lugar. E Paulo teve à noite uma visão, ou algumas versões vai dizer um sonho, né? Em que se apresentou um homem da Macedônia, lá na frente, na Grécia, né? E lhe rogou, dizendo, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Teve essa visão.
E logo depois desta visão, algumas versões vai dizer imediatamente, procuramos partir para a Macedônia, concluindo ou discernindo, né, que o Senhor nos chamava para ali anunciarmos o Evangelho. Não na Bitínia, lado esquerdo, na Macedônia. Né? Só um detalhe aqui de rodapé, no versículo 10, quando a gente lê muito rápido, a gente não consegue pegar isso, né? Quem escreveu aqui, quem escreveu Atos foi Lucas, né? Lucas. No versículo, antes do versículo 10, Lucas usa a terceira pessoa. Eles, Timóteo, Silas e Timóteo. Aqui Lucas usa o quê? Procuramos partir para a Macedônia. Dá muito a entender aqui que Lucas entra na viagem aqui. Né? Lucas era um grande amigo de Paulo. Quem não assistiu o livro de Paulo, o filme de Paulo o Apóstolo, eu aconselho, está lá, fala muito bem sobre a amizade deles dois. Então Lucas aqui entra na história. Então agora ele faz parte, né? Nós procuramos partir para a Macedônia. Então eles vão lá para a Macedônia. Bom, o que eu quero dizer com isso, queridos? No versículo 6 aí, 7, é dito que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar na Ásia. Não era para ir para lá. Diz que Paulo queria ir para lá. O livro não fala, não explica por que Paulo queria. Né? De repente ele tinha alguns amigos lá. De repente alguém fez um relatório dizendo que lá não tinha igreja. Né? Enfim, o livro não fala, mas ele queria ir para Bitínia. A palavra diz que eles já estavam indo quando o Espírito Santo intercepta, para usar uma linguagem da FAB, né? Eles interceptam e eles não vão para Bitínia. E daí vem o meu primeiro ponto, né? Às vezes, queridos, Deus, Espírito Santo de Deus, ele fecha portas. Né? Ele nem sempre abre, mas ele fecha uma porta. E no caso aqui ele fechou. Então, quando Deus fechar uma porta na minha e na sua vida, o que é que nós temos que fazer? O que Paulo e sua equipe fizeram. Respeitar. Obedecer. Não é para ir. Paulo não questionou, pelo menos não diz aqui, né? Paulo foi falar com Deus, foi orar no monte. Mas, Senhor, eu queria tanto. A mala estava pronta, o GPS já estava pronto para ir para Bitínia e tal. Tem amigos lá. Não questionou. Ele simplesmente não foi para Bitínia. Né? Ele respeitou e ele obedeceu. Então, quando Deus fechar uma porta, obedeça. Não questione. A gente geralmente questiona primeiro, né? Só que logo em seguida, né? No verso 10 aí em diante, né? O que acontece? Paulo tem essa visão, não é isso? Paulo teve de noite essa visão em que aparece esse homem da Macedônia, onde ele diz para passar para lá. E logo depois desta visão, procuramos partir, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar. Então, Deus, no momento que fechou a porta da Bitínia, abriu uma outra porta. Não é à toa que o Evangelho vai se expandir pela Europa, né? Talvez na mente de Paulo iria só até ali. E o Evangelho prosseguiu a Macedônia, bem mais distante, né? Como eu falei, foram quase 3 anos de viagem. Então Deus abriu essa porta para Paulo ir para a Macedônia. Lembram de algum personagem da Bíblia em que Deus mandou ir para um lugar e foi para outro? Jonas, né? Era para ir para Nínive. Ele comprou a passagem, o cara estava sem dinheiro, fez empréstimo na Popex, ficou liso, comprou passagem, disse que ele desce, né? Vai só descendo, né? Desce para o navio, desce não sei para onde, e vai para um lugar totalmente diferente, de 800 quilômetros, para fugir de Deus, né? E acabou que foi cumprida a obra de Deus, né? Então aqui, diferentemente de Jonas, que era para ir para um lugar e não obedeceu, Paulo aqui obedece, e ele vai para a Macedônia. Então ele viu aquele sonho, aquela visão, como uma porta se abrindo para a mensagem prosseguir bem mais longe do que ele imaginava. Ele estava pensando aqui, Deus já estava imaginando mais na frente, né? Lá na Grécia, enfim. Então, muitas vezes Deus abre porta, e quando ele abre a porta, o que é que você faz? Você entra, você segue. Imediatamente, é o que diz algumas versões, né? Paulo sentiu aquilo, mensagem de Deus, é para ir para a Macedônia. E foi. Beleza? Então, quando Deus abrir uma porta na sua vida, será se é? Será se não é? Você deve seguir, entrar e seguir em frente, porque é obra de Deus. Bom, mas nem sempre Deus fecha ou abre porta. Às vezes é o outro, é o inimigo. Vamos ler quem está aí com o texto de 1 Tessalonicenses, acho que é você, né? Dantinhas 2:18. Esse texto tem a ver com essa viagem, porque durante essa viagem, Paulo está lá em Corinto, e ele quer ir para Tessalônica,
e por alguma razão que também não sabemos, ele não consegue ir. Ou houve algum Covid lá no dia, na época, ou uma chuva forte. Mas, 1 Tessalonicenses, Capítulo 2, verso 18, que o Dantinhos vai ler. Paulo foi impedido para ir. O que é que diz o texto aí? 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Capítulo 3, 1 e 2. Paulo não foi, entenderam, né? O Satanás fechou uma porta aí, gente. Eu não sei se tem a ver com o espinho da carne dele, que estava doente, não sei, mas houve um impedimento aí. O que acontece então? Capítulo 3, versículo 1. O que é que Paulo faz? Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confrontar, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, diante da porta que Satanás fechou, foi o que Paulo fez? Ele obedeceu a Satanás? Ele não foi, né? A obra parou? Não. Ele mandou Timóteo. Ele não obedeceu. Ele teve o discernimento aqui que não foi Deus, foi Satanás mesmo, né? Mas ele não obedeceu. Ele manda Timóteo e a obra foi feita. Então, quando Satanás fechar uma porta na sua vida, sabe o que você tem que fazer? Você arromba a porta. Você prossegue. Desobedece Satanás. Sabe? Então, às vezes, Satanás vai, sim, fechar uma porta. Muda de estratégia. Foi o que Paulo fez. Ah, não posso ir? Silas não pode? Timóteo, você vai. Satanás deve ter ficado bem chateado, né? E a obra foi concluída. A mensagem tinha que ir e foi, né, lá para Tessalônica. Seria boçal e soberano. Pois é, depois a gente explica, né, o porquê. Então, Satanás fecha a porta, arrombe, mude de estratégia, faça qualquer coisa, mas não obedeça ao inimigo das nossas almas. E, em último lugar, gente, às vezes Satanás, ele faz o contrário. Ele abre uma porta. Interessante, né? Deus fecha, Deus abre. Satanás fecha e Satanás pode abrir portas. Eu já tive situações em que eu achava que era de Deus. E era Satanás usando aquelas situações para me envolver e me colocar em situação difícil. E às vezes até me colocou mesmo. Então Satanás, e a Bíblia diz que ele está como um leão ali, né? Rugindo ao redor, esperando a primeira oportunidade e vai abrir uma porta. E às vezes tem uma porta bem escancarada, viu? Às vezes é uma porta bonita, escancarada, cheia de guloseimas, né? Aquela mesa melhor do que a do rancho. Uma casa limpa. Isso, né? Mas muitas vezes não vai ser Deus, vai ser o próprio Satanás abrindo essa porta para que você adentre e saia muitas vezes dos caminhos do Senhor, né? Ele quer até mesmo enganar os eleitos de Deus, né? Como diz a própria palavra. Sobre isso, o que fazer, tio Oliveira, quando o Satanás abrir a porta? Eu entro, não entro? Efésios 6,11. Nós temos algumas recomendações agora que a gente vai ler. E a primeira está em Efésios 6,11. Quem pode ler? Eu pedi para o... Foi a tenente? Eu não lembro de ter pedido alguém, não. Mas Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Olha aí. Porque 6:11. a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso. Então, as ciladas do diabo muitas vezes virão em forma de portas abertas. Oportunidades em que você acha que é Deus, não tem nada de Deus. Sabe? Eu cheguei aqui em Brasília em 2005 e 2006, por aí, eu estava muito revoltado, muito chateado, muito insatisfeito com a minha vida profissional e queria sair da FAB. Acho que muitos aqui, né? Queria sair da aeronáutica, e Brasília é a cidade dos concursos, né? E comecei a estudar desesperadamente para concurso. Fiz concurso a rodo aí, fiz vários. Eu não lembro, em momento nenhum, pelo menos no início dessa caminhada, ter pedido orientação a Deus. Foi assim, a carne mesmo, na cabeça. Muita gente passou, fulano passou. Tinha colegas meus do Sindac que estavam passando, indo fora. Caramba, vou entrar nessa daí, né?
Deus fechou as portas, meu irmão. Eu fiz vários concursos. E olha, eu não sou um cara muito inteligente, não, mas também não sou muito, né? Eu gosto de estudar, enfim. E eu achava que eu ia passar, ia sair e tal. Deus fechou várias portas para mim. Hoje eu entendo, muitas dessas portas que Ele fechou para mim, eu entendo, sabe? E eu estou muito bem hoje, muito feliz, graças a Deus. Por não ter passado naqueles concursos, muitas coisas poderiam ter acontecido, né? Então, revestivos, né? Pelas ciladas do diabo. Tiago 4,7. Eu pedi para alguém. Tenente, por favor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aí, outro movimento que nós devemos ter. Resistir ao diabo. E ele, agora aqui é o contrário, né? Aqui é ele que vai fugir. Nós temos que fugir dele. Mas tem vezes que ele vai fugir. Porque quando ele vê o Cristo que você tem, quando ele vê o tamanho do Deus que está a seu favor, ele vai cair fora. Ele está pertinho ali, gente. Ele está pertinho. Mas resistam e ele fugirá de vós. Não porque você é alguma coisa, mas pelo Deus que você serve. 1 Tessalonicenses 5:22. Ferreira. Abstende-vos de toda aparência do mal. Outra dica para você não entrar por essa porta de Satanás. Abstenha-se, afaste-se de toda aparência, né? Olha aí. Essa aparência do mal vem mesclada com a aparência de bem, né? E a gente cai muito facilmente, gente. A gente é muito inconstante, né? A importância da oração, da armadura de Efésios 6:11, para você não cair nessas armadilhas e adentrar por essas portas que Satanás vai abrir para você. Vai abrir, se não abriu, vai abrir um dia, né? Isso tem muito a ver com o Salmo 1, né? Salmo 1 diz o quê? Versículo 1. Isso, bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores, enfim, ou seja, fugir, né? Tá sempre ali com as antenas ligadas. Oh, peraí, esse caminho aí... Não anda segundo o conselho dos ímpios, gente, né? Às vezes aparentemente interessantes, inteligentes, mas cuidado, né? Então, científicos, bonitos, bem elaborados e tal. Então, gente, tem vários alertas, né? Tem vários alertas que Deus nos dá, a sua palavra, para a gente não adentrar por essas portas que Satanás há de abrir. Então, um pequeno resumo, né? Que eu gostaria de trazer, então. Quando, então, Deus, ou Espírito Santo, fechar uma porta, o que é que você faz? Obedeça. Imediatamente. Se ele fechar, né? Você obedece. Se ele abrir, corra. A palavra diz que Paulo foi imediatamente. Acho que no dia seguinte estava indo para Macedônia já, né? E era longe a Macedônia, tá? E quando Satanás fechar, Dantinho, se quiser fazer, arromba a porta, homem. Arromba a porta. Faça. Deus quer que você faça. Mude estratégia. Ah, eu estou orando pouco. Ore mais. Não estou jejuando. Passa a jejuar. Né? Não estou orando com a minha esposa, com o meu esposo. Passe a orar. Enfim, as disciplinas espirituais estão aí para isso. Para revestir você e você arrombar essa porta e mudar as estratégias. Né? Tem uma frase muito, não é bíblica, poderia até ser, né? Que diz que se você continuar fazendo as mesmas coisas, terá sempre os mesmos resultados. Ah, minha vida não muda. Mas o que você está fazendo para mudar? Né? E a sua vida espiritual está superficial, não está produtiva. O que você está fazendo para que ela mude? Então, mude as atitudes que os resultados também mudarão. E para finalizar, Romanos 12:2. Romanos 12:2, eu creio que seja também a chave, que puder ler para mim, a chave para a gente discernir. Porque muitas vezes eu e você ficaremos com dúvida se é Deus que está abrindo e está fechando, ou se é Satanás que está abrindo e está fechando. Confere, nem sempre a gente vai estar apto, né, a discernir isso. O que é que Paulo diz? 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é possível discernir? É possível, Paulo está dizendo. Né? Não nos conformando, não tomando a forma, o jeitão, a cara desse mundo, nos submetendo à palavra dele para sermos mais parecidos com Cristo. Aí sim nós vamos discernir. Né? Muitas coisas que eu não discernia há 15 anos atrás, há 10, hoje eu consigo, pela maturidade que Deus tem me dado. Opa, isso aí não é de Deus. Opa, isso aqui é de Deus. Opa, tem que orar por isso. Opa, entendeu? Ah, esse caminho não é o melhor, sabe? Às vezes perder alguma coisa para ganhar lá na frente, né? A gente que é casado, acho que eu sou casado há mais tempo aqui, né? O casamento ensina muito a gente nisso, né? Às vezes perder uma milha
para poder ganhar lá na frente, entendeu? Se humilhar, a própria palavra diz, quem se humilha é exaltado. Então são coisas que Deus vai nos mostrando, dicas que a gente vai aprendendo com a experiência, né? E a palavra é a principal ferramenta para a gente discernir, gente, o que é que realmente Deus está querendo. Acho que o Dantinho um dia perguntou aqui, né? Estou em dúvida, o que é que Deus está querendo da minha vida. Gente, hoje, nesse momento, aos 52 anos de idade, eu tenho algumas dúvidas. Ainda tenho algumas dúvidas com relação a profissão, trabalho, aonde morar. Não sei se vou morar em Brasília a minha vida toda, se vou voltar para o Nordeste. Tem muitas coisas ainda que não estão definidas, né? Eu preciso disso aqui tudo para discernir quando Deus for realmente falar, dizer, vai por aqui e vai por ali. Um outro exemplo, talvez o maior exemplo disso na Bíblia, Abraão, né? Abraão estava lá no meio da Mesopotâmia, no meio do povo idólatra, politeísta. Aí Deus diz, sai da tua terra. Ele questionou? Não, saiu. Deus abriu a porta e olha o que aconteceu a partir daí, né? Estamos aqui por causa disso, né? Então, certamente Abraão era um homem que já andava com Deus, porque para não questionar e obedecer cegamente para uma terra totalmente desconhecida, gente, tem que ter muita intimidade com Deus. Deus ia mostrar ainda, né? Deus ainda ia mostrar, Deus tá, vai andando, que eu vou te mostrando, né? A gente geralmente quer ver logo tudo, quer ver um telão lá, vai ser assim, então eu vou. Então Abraão é um grande exemplo de um homem que andava com Deus, tinha intimidade e sabia que valia a pena andar com Deus. Então, queridos, é isso. Cuidado com as portas abertas, cuidado com as portas fechadas. Estejamos na presença do Senhor para que a gente possa discernir essas portas. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus amado, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos hoje de ter a Tua palavra, Pai, escrita, disponível para nós em vários formatos. E essa palavra, Deus, nos traz discernimento, orientação, nos dá paz, tranquilidade, sabedoria para tomarmos decisões. Senhor, Pai, o Senhor nos criou, o Senhor sabe das dificuldades que vivemos, dos dilemas, das decisões que temos que tomar, Pai. Pedimos aqui como igreja que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, paz para tomar as decisões corretas, mas que acima de tudo essas decisões glorifiquem o Teu nome, Deus. E que o Senhor possa nos usar em tudo para a glória do Teu nome. Amém. Obrigado.